Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Essa sexta-feira. Pessoal, hoje eu escrevi uma live muito interessante de um novo livro que eu comecei a ler agora, que é esse aqui, ó, Mindset, tá? E, cara, quando eu abri esse livro, assim, no primeiro capítulo eu já entrei em choque. Porque é muito interessante, tem coisas que nós sabemos, mas fazemos de forma, assim, natural, né? Como se fosse, assim, um hábito, como, sei lá, como se fosse algo intrínseco, assim, da nossa personalidade. E a gente nem percebe que faz. Então, por exemplo, quando eu comecei a ler... Ai, deixa eu marcar aqui com esse negócio aqui. Quando eu comecei a ler esse livro, foi com o objetivo, assim, de entender tudo relacionado a mindset. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu já sabia muita coisa, aplicava muita coisa, mas não dava nome aos bois, vamos dizer assim, né? Então eu chamava, vamos supor, de mindset positivo, mindset negativo, e eu vi que não é bem assim. Não é tão simples assim, né? Você ter um mindset positivo, acordar de manhã e falar, uhul, acordei, vamos lá. Não é bem assim. É necessário, faz parte do mindset, talvez mais pra frente aqui no livro ele vai explicar sobre isso. Mas eu entendi logo no primeiro capítulo que o mundo é dividido entre duas pessoas. Fato. E eu tô com ele aqui, tá? O livro aqui pra eu colar. Peraí, que eu perdi aqui esse nome aqui. E, gente, hoje tá um dia aqui muito louco na minha casa, tá? Vocês vão ver cachorro, vocês vão ver criança, vocês vão ver aspirador, tá? Tá tudo bem, né? Porque hoje é sexta de manhã, as lives são um pouco mais complicadas. Bom, eu entendi que o mundo é dividido entre dois tipos de pessoa. As pessoas que têm o mindset fixo e as pessoas que têm o mindset de crescimento. Então, muito mais poderoso do que mindset positivo ou negativo é entender se você hoje está dentro do mindset fixo ou dentro do mindset de crescimento. A Deia perguntou qual é o livro. Deia, esse aqui, ó. Mindset. Vai aparecer ao contrário, né, para vocês? Mas é Mindset. A nova psicologia de sucesso. Certo? Então, eu quero explicar para vocês o que é o mindset fixo e o que é o mindset de crescimento. E depois a gente vai fazer uma tarefa aqui ao vivo para você entender que pé da sua vida que você tá. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que os mindsets são mutáveis. Você não nasce e morre do mesmo jeito. Ao longo das nossas vidas acontecem coisas que nos aproxima de pessoas, nos distancia de pessoas, nos aproxima de pensamentos e nos distancia de pensamentos. E tá tudo bem, é assim mesmo que a coisa funciona. Porém, quando você decide o seu mindset, aí tanto faz. Se você está numa fase boa, se você está numa fase ruim, porque você já segue um padrão de pensamento. E seja lá o que aconteça na sua vida, ele vai continuar a seguir nesse caminho. Então, para vocês entenderem um pouco, e muitas coisas aqui eu vou ler, tá? Porque estou com um livro aqui, baseado aqui no livro. A primeira coisa aqui, ó. A opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pelo qual você leva a sua vida. E eu vejo isso, vou dar um exemplo assim de como tratar, para quem tem filhos, tá? Vou dar esse exemplo. Eu vi esse exemplo de como você adota a opinião que você tem sobre você mesmo, quanto ela gera um impacto na sua vida. Eu tá tendo festa aqui na minha cidade e fomos levar as crianças lá no parquinho, né? Aí, os meus filhos, eles têm uma personalidade muito forte. Eles não têm medo, né? Eles se arriscam. Então, eles veem um brinquedo novo, eles vão. Eles têm uma comida nova, eles querem provar. Eles têm isso na personalidade deles, tá? E aí, tava brincando lá uma menininha, e eles estavam num tobogã mó alto, assim. Mó alto. Eu falo mó alto porque, né, eu tenho medo de altura, então pra mim tudo é alto. E o Enzo e a Manuela estavam lá escorregando, tal. Aí eles estavam lá com uma amiguinha. E a amiguinha, ela tipo, falava, não, eu não vou, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. E aí, eu tava tentando o tempo todo encorajar ela, né?
E algumas pessoas, tipo, não, mas ela é medrosa, ai, ela tem medo mesmo, ela é assim, e ela tá ouvindo. Então, o que acontece? Ela vai criar uma percepção sobre ela de que ela é uma pessoa medrosa, que ela não consegue vencer os desafios dela, enfim, que às vezes as pessoas não a encorajam para que isso aconteça. Claro que ela é uma criança e ela não processa isso de forma consciente. Isso é reproduzido na cabeça dela de forma inconsciente. E eu estudei muito isso, e eu sei o potencial. Então, cada vez que alguém falava, não, ela não consegue, ela não vai não porque ela é medrosa. Ela não faz não porque ela não consegue. Eu reforçava um pensamento positivo. Ah, mas ela vai, olha lá, a Manuela tá indo, vai lá com a Manu. Porque eu estava tentando mostrar, assim, para ela que ela era capaz. Esse é o primeiro ponto. O que você tem falado para você mesmo que você não consegue fazer, ou que você é, e isso está se tornando uma realidade para você. E aí vem as definições de mindset. O mindset fixo, gente, vou ler aqui, tá? Ele cria a necessidade constante de provar a si mesmo o seu valor. Ele é aquela pessoa que fala assim, é isso, pronto, acabou. Não, não vou mudar, eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Essas são as pessoas de mindset fixo, elas não se permitem um desenvolvimento. Elas não acreditam que é possível. Então a pessoa é burra, ela é burra. A pessoa é medrosa, ela é medrosa. Não existe evolução. E essas pessoas de mindset fixo, elas têm uma necessidade de provar para as outras pessoas constantemente. E você vê isso desde criança nas escolas. Então, por exemplo, uma criança de mindset fixo, se você der um jogo de quebra-cabeça e a criança não consegue, ela tem dificuldade, ela vai largar, ela vai perder o interesse. Porque ela acha que ela não é boa o suficiente para fazer aquilo. E aí eu vou explicar como uma criança, uma pessoa de mindset em crescimento, como ele age diferente frente às situações. Então, uma outra característica de uma personalidade, de um mindset fixo aqui, deixa eu ver. Nossa, ele dá muitos por exemplo, uma pessoa de mindset fixo, ela sempre vai olhar para outra pessoa e falar assim, uma pessoa de sucesso vai falar, ah, mas para ela é fácil, né? Ela é bonita, ela nasceu rica. Ele vai se justificar o tempo todo do motivo pelo qual ele não consegue fazer ou ser determinada coisa. E o mindset de crescimento, ele se baseia na crença de que você é capaz de cultivar as suas qualidades básicas por meio dos seus próprios esforços. A pessoa de mindset de crescimento, ela acredita que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Onde é que está a minha cola? Aqui. Tem o livro e tem a minha cola, né? Qualquer um pode se tornar qualquer coisa. Isso é uma mentalidade de crescimento. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei das crianças, né, com quebra-cabeças na escola, a criança de mindset fixo, ela não vai conseguir e ela vai se As crianças de mindset de crescimento, eles podem até não conseguir num primeiro momento. Eles vão pedir ajuda e depois eles vão falar, quero outro. Eu quero outro. Qual que é esse para eu pedir para minha mãe comprar? Elas não vão se desestimular. Elas entendem que elas precisam estudar para ser melhores. Isso a gente fazia aqui em casa muito de forma intuitiva. E agora eu entendo que isso vai moldar o mindset deles. Eu acho que o Enzo e a Manuela e todas as pessoas, todo mundo já tem assim meio que um padrão, mas as pessoas são moldadas. E a gente sabe que no caso de crianças é até os 7 anos de idade. Então, por exemplo, esse ano o Enzo começou na primeira série. Então, começou matemática, português e tal. E claramente eu consigo perceber as habilidades dele em determinadas matérias ou não. Mas o importante, eu sempre sentei com ele para fazer a lição. E quando a coisa era muito difícil, os dois eles puxaram um pouco da minha personalidade, né? Às vezes quando a coisa é muito difícil, num primeiro momento fica muito puto e fala, não quero mais fazer isso aqui. Aí depois olha e fala, beleza, mas eu vou conseguir porque eu vou conseguir, não tem essa. E eu sou assim e os dois também são assim. Então, às vezes a lição de casa estava muito difícil e tal, ao invés de falar... Aí, por exemplo, outro exemplo muito claro, né, para criança. A primeira vez teve uma reunião lá de escola do Enzo, na primeira série, porque começou a lição de casa todo dia. E eu acho isso top, porque eu sempre gostei de fazer lição, de estudar, de fazer, eu sempre gostei. E aí eu falei, nossa, que da hora, né? Aí teve mães que falaram assim, ai, mas pra que todo dia eles são só criança?
Entende? Tipo, limitação. E daí? Né? Tem que desenvolver, tem que aprimorar e tal. E ainda assim eu sei que tem mães, por exemplo, na sala dele, que falam que é muito difícil isso aqui para a idade deles. Eu conheço uma amiga que ela teve um problema de deficiência auditiva e a mãe dela teve que alfabetizar ela até 4 anos de idade. Ela tinha 4 anos e sabia ler e escrever, porque a audição dela ia ser prejudicada. E se ela não aprendesse, não fosse alfabetizada enquanto ela ainda ouvia, as chances são de ter um prejuízo e tal. Então a mãe dela, teve 1 ano e alfabetizou a menina, 4 anos. Ela sabia ler e escrever perfeitamente. Então é possível? É, mas que caminho você está decidindo viver na sua vida? Estou falando assim muito relacionado à criança, pode ser que você não tenha filho, tudo bem. Mas se você não tiver filho, eu quero que você resgate um pensamento aí da sua infância, da sua adolescência, onde você ouviu pessoas falando que você não era capaz, que você não seria isso, ou então o contrário, seus pais falando, dando plena abertura assim, para você ser o que você quiser. Por exemplo, na minha adolescência, quando eu queria passar numa faculdade, e por um lado a minha mãe me apoiava, e por outro lado, toda vez que eu era reprovada, meu pai falava, mas você achava que você ia passar? Ele sempre falava isso pra mim. Então ele reforçava na minha cabeça que eu não era capaz de conseguir aquilo. Lógico, ele me amava. Por que ele estava pensando isso? Tem todos os porquês. Por que ele falava isso? Porque ele queria que eu entrasse em qualquer faculdade logo para eu começar a minha vida. Ele era muito mais velho. Acho que talvez ele tivesse medo que ele não fosse vivo para me ver me formar. E foi o que aconteceu. Quando ele faleceu, eu estava no 3º ano da faculdade de Direito. Então, eu acho que ele tinha os motivos dele, entendeu? E ele também não sabia essa coisa de mindset. Meu pai não estava nem aí. Só que, às vezes, a gente fala coisas com uma intenção e a pessoa que está ouvindo, ela vai interpretar de outra maneira. Então, mesmo que você não tenha filho, não tem problema. Resgate em que momento na sua vida você começou a ser mindset fixo ou mindset de crescimento. Porque isso vai definir o que você pode ser e o que você não pode ser. Até tem uma colocação aqui muito importante. Cadê? É um mindset que permite às pessoas prosperar em alguns dos momentos mais desafiadores da sua vida. Se você tiver cultivar um mindset fixo, as chances são... Nossa, ficou escuro, Dona. As chances são que quando alguma coisa acontecer de negativa, você vai sabia, porque eu não sou boa mesmo, isso aí não tem jeito... Não, tá bom. Isso aí não tem jeito. É assim mesmo. Só ganha dinheiro quem é bom. E não tem o que fazer. E não sei o que, não sei o que. O meu celular tá apagando a luz. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá funcionando a live? Eu não sei o que tá acontecendo. Coloca aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Se tá tudo certo com a live. Andréia falou, eu tenho pontos da minha personalidade que é mindset fixo total. E outra já tenho o de crescimento. E às vezes, Déia, o que acontece em alguns pontos a gente ter mindset fixo é exatamente a crença em algum momento da nossa vida que nos protege. Que nos protege de sofrer. Porque a nossa cabeça é assim. Ela protege a gente de sofrer. Então, se eu não sei fazer uma coisa... É melhor, às vezes, eu continuar fazendo aquilo que tá bom, tá gostosinho o que eu tô fazendo, tá legal. Do que eu arriscar e me expor e ver se eu vou conseguir ou não, fazendo outra coisa e me frustrar. Pra te proteger dessa frustração, às vezes você usa um mindset fixo, de falar pra você mesma que tá bom. Sair da zona de conforto, geralmente, pra quem tem um mindset fixo, é muito difícil. Porque a pessoa tem muitos medos de não dar certo, ela não sabe o que ela tá falando, porque comigo não é assim, mas não sei o quê. Isso é o fixo, porque o de crescimento realmente traz uma raiz de personalidade, pessoas que se arriscam. Vou dar um exemplo. Antes de eu começar todo o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu era uma pessoa bem diferente em vários aspectos, tá? Em aspectos de mindset de crescimento, acredito que eu sempre tive, porque eu nunca me importei em me arriscar. Então eu trocava de estágio, eu trocava de emprego, sei lá, eu abria negócios, eu sempre tive isso, né, de pagar para ver.
né? Isso nunca me freou. Mas o meu mindset, ele não era, assim, positivo. Facilmente eu conseguia ser parada quando me colocavam, quando me analisavam, quando me criticavam. Eu, às vezes, dava uma travada, por conta do histórico da minha criação, das minhas crenças, tal, que é uma coisa que é muito complicada para mim em julgamentos. Antes, por exemplo, quando eu comecei esse projeto aqui do CAP, eu só tinha Fórum Delivery. Eu nunca tinha gravado um vídeo, eu nunca tinha feito nada disso. Eu me arrisquei. E eu não era boa no começo, e talvez não seja agora ainda. Enfim, acho que a gente tem que melhorar constantemente, mas eu me arrisquei através, né, de um propósito. E antes não. Antes eu tinha um pensamento assim bem mais pessimista das coisas. Então as coisas não davam certo, eu reclamava, eu ficava lá reclamando para sempre, até um dia que talvez eu mudasse aquela situação e começasse a progredir. Então olha, é bem o que você falou, Déia, tem coisas que é o mindset fixo, tem coisas que é o mindset de crescimento. O fato é que o mindset fixo, ele para a gente, ele vai bloquear a gente. Seja onde for que você utilize o mindset positivo, ele vai bloquear, tá? O que mais eu coloquei aqui, ó? Ah, tá. A questão de paixão, esforço e treinamento. Eu evito falar que eu não consigo fazer alguma coisa. Eu evito, porque isso é um mindset fixo e isso vai reforçar a minha cabeça falando que eu tenho medo. Eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês. O medo do avião era um deles. Eu sempre falava, não vou. As afirmações matinais, tão poderosas dentro de mim, que quando eu escrevi as minhas afirmações, e para quem não sabe o que são as afirmações, são frases que eu escrevi de coisas que eu quero ser e que sou, e que eu leio todos os dias por 6 minutos, porque o hábito e a insistência, ela vira uma crença. Então são coisas que eu leio porque eu quero que isso vire uma crença. Uma das frases que estavam lá era: eu gosto de andar de avião, eu me sinto bem viajando de avião. Tem 2 frases, a outra eu não lembro como é que tá. A outra acho que tá escrito assim: eu me sinto bem no avião, pois ele me leva aos sonhos que eu desejei ter um dia. Alguma coisa assim. Mas de todas as minhas afirmações, tem 2 de avião. Só que em fevereiro, quando eu comecei a fazer, né, o Milagre da Manhã, cara, essas frases, elas me deixavam tão mal que eu comecei, uma época, a parar de fazer isso porque eu não queria ler a frase. Eu parei de fazer as afirmações, porque aquilo, eu acordava às 5 da manhã, já sabia que eu tinha que ler aquilo e minha mão já suava frio. Olha que louco que é isso. Porque eu tinha que ler aquilo. E toda vez que eu li aquilo, eu tinha que viver que estava bem e não estava bem. Mas eu comecei a falar. E esse ano, de 2019, foi o ano que eu mais andei de avião na minha vida. Eu sempre tinha me bloqueado. E eu comecei a me permitir, e eu comecei a mudar o mindset de crescimento em relação a isso, e eu fui. E não só fui, como a primeira vez foi mais difícil, a segunda um pouco menos, e vai. Isso significa que mudou completamente? Não, mas eu estou adotando esse mindset para mudar isso. Outra coisa que eu sempre falava, eu não sou criativa. Eu não sou. Então, cara, perceba que assim, com paixão, esforço e treinamento, a gente consegue mudar as coisas. Eu sempre falo também, eu não sou boa com texto. Não sou boa. Sabe assim, se você ficar falando isso, você, primeiro, vai desencanar. E por que eu fico falando sempre, eu não sou boa com texto? Porque vai que eu faço um texto ruim e as pessoas vão criticar. Então, não faço, né? Melhor, então eu gravo vídeo, porque é mais fácil pra mim. Só que por trás de um vídeo existe um texto. É esse que é o pior. Então, eu me desafio constantemente a mostrar pra mim mesma que não é verdade. Que eu sou uma pessoa criativa. A criatividade a gente pode aprender. Isso é complicado para mim, porque eu tinha um mindset fixo de que eu não era. E de que eu sou uma pessoa muito mais de execução do que de criação. Eu gosto, é uma coisa louca, eu gosto de criar procedimentos, isso eu curto. Mas aquela coisa que se expõe, aquela coisa assim, não é muito a minha praia. E eu estou me esforçando muito para mudar isso. Muito, vocês não têm noção. Porque eu quero mudar. Porque qualquer um pode fazer qualquer coisa. O que mais que eu anotei em relação a mindset de fixo e mindset de crescimento? Vamos ver. Pessoas com mindset de crescimento não se rotulam e nem se desesperam.
Sabe aquelas pessoas que, tipo... Novamente, né? Quando a gente é criança, a gente vê muito isso, né? Que você não vai bem na prova. Você é burro? Não. Você precisa estudar mais. Olha que existem duas formas de você ver as situações. Ou uma forma de mindset fixo ou uma forma de mindset de crescimento. Ah, eu tentei fazer isso e não deu certo. Então você é incompetente? Não, às vezes você precisa estudar mais, se aprimorar mais. Manuzinha, canta um pouquinho mais baixo, por favor. Obrigada. Então, por exemplo, quando eles fazem alguma situação, eu tento sempre mostrar esse lado de que, calma, é possível sim fazer. Então, não sei, relacionado à advocacia e à correspondência, né, que é o nosso tema aqui do nosso canal, as pessoas de mindset fixo, elas são aquelas que falam que não dá para ganhar, que está saturado, que avitamento, que blá blá blá, 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 é uma preguiça de falar sobre isso. Porque isso é um mindset fixo e é muito mais fácil a pessoa falar isso do que ela justificar que ela não tem capacidade de ganhar mais naquele momento e que ela precisa estudar mais para que isso aconteça. É muito fácil. Então, por exemplo, eu e o Cristiano demos uma aula na quarta, acho que foi na quarta-feira, sobre um mercado novo aí que está rolando, que é a propriedade intelectual, né? E juntos começamos esse projeto Propriedade Intelectual. Por quê? Eu acredito que é uma diligência especializada que dá para ganhar muito dinheiro. Até que a chamada foi, né? Você fazer o faturamento de um mês com 2 diligências. Aí, o que vai acontecer? Vai ter gente que fala assim, não, mas como é que eu vou conseguir esses clientes? Como é que eu vou conseguir um cliente, não sei o quê? Ao invés de adotar o mindset de crescimento, fazer inscrição no curso para se aprimorar, para aprender com quem sabe fazer, e aí ir para cima. E entender que a gente não sabe fazer tudo. Eu, por exemplo, não sei nada sobre propriedade intelectual. Nada. Eu estou aprendendo junto com o Cristiano. Porque eu quero aprimorar isso na Fórum Delivery. Porque se eu consigo fazer um ato desse por mês e eu consigo pagar parte das minhas despesas fixas, por que eu não vou aprender isso? Por que eu vou ficar arrumando empecilho ao invés de aprender e de me aprimorar? Não faz sentido. Mas muita gente faz isso. Muita gente justifica. Isso não quer dizer, gente, que na advocacia tá fácil, qualquer um consegue ganhar dinheiro na correspondência. Não é isso. A questão é, qual é o seu posicionamento? Pode ser que esteja difícil? Pode ser. Mas o que você tem feito para mudar isso? Efetivamente. Não, Fernanda, ó, fiz várias coisas. Eu me inscrevi no jurídico certo, nos jurídicos correspondentes. Ai, não apareceu nenhuma diligência para mim. Olha quanta coisa que eu fiz. Me desculpa, isso daí não é fazer muita coisa. Fazer muita coisa é esgotar possibilidades. Tá? E esgotar possibilidades tanto no campo material quanto no campo psicológico. É saber onde está a sua cabeça. Cadê a sua cabeça? O que você está fazendo? Cada vez que você liga para um escritório, você já liga falando, lá vou eu tentar de novo, mas não vou fechar. É assim que você pensa? Essa questão também, ó. No começo, eu tinha um mindset fixo muito forte no que se relacionava a interagir com as pessoas. Então, por exemplo, meu primeiro estágio que eu tive contato com a correspondência, o meu ofício era, eles me davam uma planilha, meu chefe, né, me dava uma planilha com um monte de contestação, um monte de audiência, um monte de coisa, em várias comarcas no Brasil, e eu tinha que contratar os correspondentes. E eu tinha um valor X que eu podia contratar, eu não podia passar disso. Era um escritório de advocacia. E a gente não usava logística, a gente contratava direto correspondente, né? Primeira vez que eu fui fazer isso, eu travei, eu não conseguia ligar, porque eu tinha muita vergonha. Eu ligava assim, ó, baixinho, só fazia assim, ó. Oi, doutor, eu tenho uma audiência. Morria de vergonha. E aí eu fiquei falando pra mim mesma por muito tempo que eu não ia conseguir fazer isso. Porque isso não era pra mim. Ah, Deus é livre, ficar ligando pras pessoas, morro de vergonha. Mas era o meu trabalho. Então eu tinha 2 opções. Ou eu pedia demissão, e eu desistia, ou eu aprendia a fazer aquela porra. Então eu resolvi aprender a fazer. E aí aos poucos, nada do dia pra noite, aos poucos eu fui destravando. Isso significa que hoje eu sou a pessoa mais comunicativa do Brasil? Não, não é. Apesar de parecer que eu falo aqui fácil, eu travo sempre essa dificuldade entre me aproximar de pessoas.
É algo que eu não vou desistir de mudar. Eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de negociação e vendas, tudo para me destravar. E ainda assim eu busco aprimorar. Porque não é uma habilidade que eu nasci fazendo. Não é. É uma habilidade que eu preciso desenvolver. Tem coisas que eu nasci fazendo. Por exemplo, ser organizada no trabalho. Planilha, sei lá. Isso eu nasci boa. Eu sou assim desde que eu sou criança. Né? Mas tem outras habilidades que eu não sou boa e que eu preciso aprimorar. Paciência, por exemplo, é uma habilidade que eu preciso aprimorar constantemente. Meu pavio é muito curto. E eu já fui muito pior. E hoje eu sei que eu tô caminhando e tô desenvolvendo. Porque eu escolhi ser assim. Eu podia muito bem falar, eu sou assim e dane-se. E falei assim por muito tempo. Até o dia que eu aprendi que eu precisava aprimorar. Porque senão eu ia me prejudicar em relação a isso. E, por exemplo, olha só que louco, né? Nesse meu estágio, isso foi no ano de 2008, que eu trabalhei nesse escritório que eu contratava correspondente. Hoje eu tenho uma empresa que faz contratação de correspondente, né? Hoje eu tenho a Gabi e a Alessandra e elas fazem a contratação. Eu não contrato mais, às vezes eu contrato, né? Quando a Gabi sai de férias, eu que sou responsável e tal, ou a Lê. Mas elas estão à frente, né? Mas quando abrimos a Fórum Delivery, quando tudo começou, quem contratava os correspondentes era eu. Eu e o Bruno. Mas era mais eu que fazia essa parte da contratação de correspondente. Então, se lá atrás isso... E nós abrimos a Fórum Delivery em 2011. 2011, né? 2011. Então, ou seja, em 2008 eu tinha pavor de fazer uma coisa, mas eu desenvolvi. E em 2011 eu precisei usar isso que eu aprendi para abrir minha empresa. Se eu não tivesse desistido lá, talvez eu nem estivesse aqui falando com vocês. A minha vida teria tomado outro rumo. Eu teria ido para a área, sei lá, que área. E eu não teria tido a Fórum Delivery. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. E as pessoas que têm um mindset fixo, gente, elas também se desesperam com adversidades, entendeu? Com julgamentos. Muito fácil, porque você, de mindset fixo, como você não tem a habilidade de mudar e de acreditar que é possível mudar, então você acha que você vai ser assim o dia inteiro, o tempo todo, a vida inteira até morrer. Então, quando você não prova o seu valor, aí é um desespero. Porque como é que eu vou fazer se eu sou assim? E as pessoas não estão me aceitando, eu vou morrer então, porque eu não consigo mudar. Não dá pra mudar. A pessoa de mindset fixo, ela fala assim, não dá pra mudar. Então, ou as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou, ou eu vou viver a minha vida inteira brigando com todo mundo. Porque você, às vezes, tá agindo de uma forma que não é adequada. E como você acredita que você não consegue mudar isso, então é tipo, os outros têm que mudar pra te aceitar? O mundo vai ter que mudar pra te aceitar? É bem incoerente a gente pensar dessa maneira. O que mais que eu coloquei aqui, ó? Ah, olha que frase legal, gente, isso aqui, ó. Ui, minha borracha caiu. Há ditado, vou ler, tá? Pra vocês verem que da hora que é isso, ó. Há ditados que mostram a importância do risco e o poder da persistência, como quem não arrisca não petisca, se não der certo da primeira vez, tente uma segunda ou uma terceira, ou Roma não foi feita em um só dia. O que verdadeiramente surpreende é que as pessoas de mindset fixo não concordam com isso. Para elas, o ditado seria, se eu não arriscar, nada perderei. Se não der certo da primeira vez, é porque provavelmente eu não tenho competência. Se Roma não foi feita em um só dia, provavelmente foi porque não poderia ser feita em menos tempo. Olha que diferente a frase. Em outras palavras, risco e esforço são duas coisas capazes de revelar suas deficiências e mostrar que você não está à altura da tarefa. Com efeito, é espantoso verificar até que ponto as pessoas de mindset fixo não acreditam no esforço. Essas pessoas não acreditam que se você desenvolver uma habilidade que você não tem, você vai conseguir. Elas simplesmente acreditam que elas não vão conseguir. Ou que elas vão conseguir. Porque o risco de você se expor te expõe. O risco, né, de você se colocar assim, se expor mesmo, ele vai te expor ao sucesso ou ao fracasso. E as pessoas de mindset fixo não têm habilidade para lidar com isso. Na verdade, elas têm muita dificuldade, né, de lidar com isso. Que mais? Aí eu vou colocar aqui o trabalho,
Vou fazer o teste aqui agora com vocês. Ó, capacidade fixa, ela precisa ser provada. Você precisa provar que você é bom para os outros, entendeu? E a outra é mutável, capaz de desenvolver-se por meio do aprendizado. Ó, vou ler de novo. É porque eu tenho que ler, gente, porque não dá pra, tipo, falar com palavras melhores do que ela fala, ó. Quando adotamos um mindset, ingressamos num novo mundo. Num dos mundos, o mindset fixo, o sucesso consiste em provar que você é inteligente ou talentoso. Afirmar-se. No outro mundo, o das qualidades mutáveis, a questão é abrir-se para aprender algo novo. Desenvolver-se. Num dos mundos, o fracasso está em encontrar uma diversidade. Tirar uma nota baixa, por exemplo, perder um torneio, ser despedido no trabalho, ser rejeitado. Isso quer dizer que você não é inteligente e nem talentoso. No outro mundo, o fracasso significa não crescer. Olha que diferente. Não atingir as coisas que você dá valor. O que quer dizer que você não está realizando as suas potencialidades. No mundo, o esforço é algo ruim, assim como o fracasso. Ele indica que você não é inteligente nem talentoso. Se fosse, não precisaria fazer esforço. No outro mundo, o esforço é o que torna você inteligente e talentoso. Você escolhe. Fato. Top, né? Esse livro é top, viu, gente? Aqui, ó. Mindset. Beleza? E o negócio, ele começa assim já, tá? O livro, ele começa te dando esse soco na cara, beleza? Então, pega um papel e uma caneta aí, que a gente vai fazer agora uma liçãozinha de casa aí. Eu quero, ó, essa lição, ela vai falar sobre qual é o seu mindset, tá? A gente vai definir. Responda a essas perguntas sobre inteligência. Eu vou ler cada uma das afirmativas e aí você vai colocar um N ou um S, né? De não ou sim, beleza? Você vai dizer, cada uma das afirmativas, na maior parte das vezes, se você concorda ou não com elas. Tá bom? Pegou o papel aí? Pega aí que eu vou esperar. Desde que comecei a ver todas as coisas de forma diferente, minha vida mudou muito e para melhor. E hoje eu sou muito mais feliz e autoconfiante. É isso aí. É isso aí. Inconsciente sabota. Muito. Sabota demais, Ana. Ó, Elaine, sempre falei isso. Sou da execução e não da criação. Então a gente muda, né, a nossa cabeça. Não é que a gente é ou não é. Nós temos aptidões para uma coisa, mais aptidão, e para outras menos. Mas essa que é menos não significa que você não possa aprimorar. As pessoas de mindset fixo acreditam que não, né? Que não dá. Tem pessoas de mindset tóxico, que são aquelas pessoas que têm necessidade de menosprezar os outros. Com certeza, Paty, pessoas de mindset tóxico aprenderam a ser assim, né? E certamente elas são de mindset fixo. Porque certamente elas não são pessoas felizes, né? E acreditam que não possam ser. Certamente. Conheço muitas, viu? Inclusive tem umas aí no Facebook que ficam acabando com a minha pessoa. Deve estar até aqui na live, né? Porque eu acho legal quando as pessoas acabam com a gente, mas sabem tudo que a gente faz. Quer dizer, me assiste, né? Me assiste. Mas fala mal. E, inclusive, pensando até sobre isso, a semana que vem a live de terça, que eu falo sobre correspondência, eu vou falar muito sobre um tema que polemizou no Facebook aí em relação à minha pessoa, e já que é para falar verdades, né? Então vamos falar verdades. Então a live da semana que vem só vou trazer verdades, mas se prepara para ouvir, tá bom? Vamos lá? Pegou a canetinha aí, gente? Depois eu leio aqui o que vocês estão falando. Vamos lá. Pergunta 1. Sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. Responde se você concorda ou não concorda. Sim ou não. Pensa aí. Sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. Pergunta 2. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar seu nível de inteligência. Mas é para ser sincero, tá? Nas respostas.
Não adianta falar porque a tia Fernanda quer ouvir. Não, é a verdade. Você tem que escrever como você se sente. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar seu nível de inteligência. Pergunta 3. Qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-lo bastante. Pergunta 3. Qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-la bastante. E a pergunta 4. Você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência? Veja bem, eu estou falando aqui de inteligência, não de mindset. Inteligência. Você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência. Beleza? Então, pessoal, ó, as afirmativas 1 e 2, elas se referem ao mindset fixo, tá? E as de número 3 e 4 refletem o mindset de crescimento. Com qual grupo você se identificou mais? A gente falou de inteligência, tá? Não de mindset, nem de, você é feliz, não. De inteligência. Porque realmente isso é uma coisa que pega. Sabe quando você estava na escola e tinha prova de física, e aí era difícil pra caramba, e você falava, eu nunca vou entender isso aqui, eu sou burro. É isso, é inteligência, tá? E tá tudo bem, às vezes você respondeu uma pergunta de mindset fixo, outra de crescimento, que nem a Déia colocou aí. Mas você consegue diagnosticar de onde está vindo isso, tá? Ó, vou ler. Você também possui crenças a respeito de outras capacidades. Essa que a gente falou agora foi de inteligência. Pode substituir inteligência por talento artístico, por tino comercial, por aptidões para esporte. Então, essas perguntas que eu fiz, muda para tino comercial, entendeu? Então, sei lá, seu tino comercial é algo muito pessoal e você não pode transformá-lo jamais. Você pensa assim? Sua aptidão para realizar esporte é muito pessoal e você não pode transformar demais. Então, você pode substituir inteligência por outras coisas. Mesmo assim, você vai chegar ao tipo de mindset. Tá? Porque às vezes você se acha inteligente e tá tudo bem. Mas às vezes você acha que você não tem um talento artístico e você acha que você não tem e que você não pode transformar. Então isso é um mindset fixo, certo? Então substitui. Quem quiser depois, me manda um direct que eu mando essas perguntas por direct, tá? Se você não conseguiu anotar, manda um direct pra mim que eu mando as perguntinhas. Beleza. Não se trata somente de aptidão, mas também de suas qualidades pessoais. Agora eu vou falar mais 4 afirmações. E aí vocês vão também colocar sim ou não, tá bom? Você é o tipo de pessoa, você é certo tipo de pessoa. E não há muito o que se possa fazer para mudar esse fato. Responde sim ou não. Aí. Você é o certo tipo de pessoa e não há muito que se possa fazer para mudar esse fato. Sou extrovertida, sou introvertida, sou divertida, sou chata, sou mala. Enfim, escreve aí, sim ou não. Pergunta 2. Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-lo substancialmente. Pergunta 2. Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-la substancialmente. Coloca aí, sim ou não. Substancialmente, tá? Melhor ler um pouquinho. Não, é mudar mesmo. Pergunta 3. Tô com uma gripe, gente. Pergunta 3. Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente modificado. Sim ou não? Pergunta 3. Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente modificada. Sim ou não? Coloca aí. Quem sentir à vontade pode compartilhar também com a gente aí no chat aí, tá? Pergunta 4 e última.
você é capaz de modificar os elementos básicos do tipo de pessoa que você é? Pergunta 4. Você é capaz de modificar os elementos básicos do tipo de pessoa que você é? Sim ou não? Nessa segunda leva de pergunta, aqui, as afirmativas 1 e 3 refletem o mindset fixo. E as de número 2 e 4 refletem o mindset de crescimento. Conta aí pra mim, o que deu mais aí? Mindset de crescimento ou mindset fixo? Esse resultado saiu muito diferente do resultado da inteligência, do primeiro teste que a gente fez? Foi mais fixo, foi mais de crescimento, ou ficou os dois muito parecidos? Ó, seu mindset para personalidade entra em ação nas situações que envolvem as suas qualidades pessoais. Por exemplo, quão confiável, cooperativo, atencioso ou socialmente habilidoso você é. O mindset fixo faz com que você se preocupe com a forma pelo qual será avaliado. E o mindset de crescimento torna interessado em seu aperfeiçoamento. Legal, né, gente? Coloca aí pra mim, como é que saiu o resultado de vocês. Olha isso aqui que legal, ó. Olha esse exemplo, que top que ela deu aqui, ó. Coloque-se na posição de quem tem um mindset fixo, tá? Exemplo, com tudo isso que eu falei hoje na live. Ó, agora imagine que você resolveu aprender um novo idioma. Não, peraí. Aqui. Agora imagine que você resolveu aprender um novo idioma e se matriculou em algum curso. Depois de algumas aulas, o professor chama você na frente da sala e começa a fazer uma série de perguntas. Coloque-se na posição de quem tem um mindset fixo. Sua capacidade está em jogo, porque ele vai te fazer um monte de pergunta. É capaz de sentir que todos os colegas estão olhando para você? É capaz de ver a fisionomia do professor enquanto te avalia? Sinta essa tensão, sinta seu ego estilhaçar-se e hesitar. Em que mais você está pensando e o que você está sentindo? Uma pessoa de mindset fixo, gente, ela está pensando nisso. Ela está pensando no que as pessoas estão olhando para ela, no que o professor está olhando para ela, a roupa que ela está vestindo, se está tudo certo, porque a sua habilidade está em jogo, em jogo. Agora se coloque no lugar de uma pessoa com mindset de crescimento. Você é iniciante e por isso você está ali. Você está ali para aprender. O professor é um facilitador para o aprendizado. Sinta que a tensão se esvai, sinta sua mente se abrir. E a mensagem, gente, é a seguinte: você é capaz de mudar o seu mindset. Você é capaz de mudar o seu mindset. Isso não significa que seja fácil, significa que às vezes você precisa de ferramentas para que isso aconteça. Mas a partir do momento que você sabe que algo existe, uma vez que você vê, é impossível desver. Isso aqui que eu estou falando hoje para vocês não é achismo, né? Isso aqui são estudos, né? Que pessoas ficam anos e anos estudando isso para chegar a denominações. E é possível mudar o mindset, elas provaram isso, né? E não sei se você conhece alguém, mas eu sou uma prova também que é possível mudar o mindset. A vida já me colocou em várias provas que eu tive que escolher se eu ia ficar, se eu ia embora. A maior de todas as minhas provas, certamente, foi a prova da OAB, onde eu tive que lidar naquele momento com o meu fracasso de uma forma muito intensa e a minha vida estava em jogo, o meu dinheiro, a minha profissão, enfim, tudo estava em jogo naquele momento. E que se eu adotasse um padrão, né, de pensamento, de mindset fixo, lascou, né? Vocês certamente não me conheceriam, não estariam nessa live hoje. Foi uma escolha, né, que eu fiz. E a escolha foi continuar e fazer diferente. E me arriscar e aprender uma coisa nova. E quando, às vezes, relacionado a isso, né, que muita gente me pergunta por que eu não segui, por que eu não tentei.
Porque, tá vendo? São padrões, assim, né? Que as pessoas exigem que você faça. Só que, na verdade, não era pra mim. E tá tudo bem. A minha pegada é ser empresária. No mundo jurídico, porque eu gosto. Mas essa é a minha pegada. A minha, isso não significa que é a sua. Eu acho que todo mundo tem que descobrir a sua pegada. Sabe aquela família que fica enxuzando você? Você tem que passar num concurso público. Você não sei o quê, a estabilidade, ó, não sei o quê. E se você não for o tipo de pessoa que gosta de estabilidade, por que você tem que passar no cacetão do concurso público? Não tem. Você tem que seguir as suas habilidades. E acabou. E isso que vai te definir. O que mais eu coloquei? Aqui. Capacidade fixa precisa ser provada e a outra é mutável. Isso aí eu falei já pra vocês, tá? Então entendam que certamente isso vai definir. Eu conheço muitas pessoas de mindset fixo, gente, muitas mesmo, sim. E conheço poucas de mindset fixo. Toda vez que de mindset crescimento, toda vez que alguma amiga, por exemplo, fala assim, eu tô na bad, sei lá, tô mal. Mas é porque eu sou assim e tal. Eu sempre falo assim, para de falar que você é assim pra uma coisa negativa. Isso a gente tem que falar pra coisas positivas. Mas, Fernanda, eu sou assim. Então seja, tá? Então para de reclamar depois também. Ai, que saco! A gente não tem que falar que é. A gente tem que falar que está. E que quer melhorar. Por exemplo, eu até falei isso na live passada. Eu sou uma pessoa que tem... que me disperso facilmente, tá? E sempre falei que eu era uma pessoa assim. Eu era. Eu sou uma pessoa que se dispersa facilmente. Ok, isso significa que eu nunca vou poder fazer determinada coisa? Nunca vou ter concentração para fazer determinada coisa? Ai, peraí. Preciso espirrar. O espirro tá preso aqui, ó. Não, isso significa que eu reconheço que eu não tenho ainda a habilidade necessária para manter uma concentração quando tem muitas pessoas falando. Então eu preciso fazer exercícios, preciso fazer coisas que me mantenham no foco quando eu preciso estar. Eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas se tiver barulhos e interrupções, eu perco facilmente assim o meu foco. Mas eu não fico falando então que eu não sou, então não vou conseguir nunca, então já era. Não. Por exemplo, quando eu estava estudando para passar na faculdade que eu queria, ou até mesmo para a OB, várias vezes eu fiz isso, eu ia estudar em lugares com muita gente. Eu estudava num lugar em São Paulo que chamava Centro Cultural. Eu tenho paixão por esse lugar, paixão. Lá, muitas pessoas vão para estudar, em várias mesas assim, então são vários estudantes, desde vestibular até concurso público, tem de tudo lá, né? É silencioso, mas ao mesmo tempo tem pessoas que ficam debatendo as matérias, então ao mesmo tempo não é. Mas eu gostava de estudar lá, porque eu botava o meu fone, porque essa foi a forma que eu encontrei de não me dispersar. Então eu coloco uma música clássica, uma música assim, e aí eu consigo manter a concentração. Isso não significa que eu nunca serei o tipo de pessoa, não. Eu vou melhorando os meus defeitos e aprimorando as minhas capacidades. Então, a minha opinião é que as pessoas não devem se julgar dessa maneira e acreditar que elas são assim, pronto, acabou. Eu acredito muito que o mindset fixo, ele pode prejudicar em muitos momentos, tá? E o mindset de crescimento, ele vai expandir a sua cabeça. Você vai... Às vezes, a coisa mais difícil que tem é você reconhecer que você está errado em determinada coisa e que você não está conseguindo determinada coisa por culpa exclusiva sua. Não é fácil reconhecer isso para muitas pessoas, tá? Mas a grande pegada é que, às vezes, para você ir para um próximo nível, você precisa aprender com outra pessoa, né? Precisa aprimorar, precisa ouvir o outro, precisa ver que, às vezes, as pessoas estão erradas, que você está errado e que, às vezes, as pessoas estão certas. Deixa eu ler aqui. Ju, você poderia indicar esse livro? Cheguei mais tarde na live e não sei qual é. Claro. Ó, Mindset, tá? Um livro grossinho, mas o negócio é bom. Essa live inteira foi das primeiras 10 páginas só do livro, eu já fiz essa live. Porque já me deu um negócio, entendeu? Oi, Ká. Anitta, nossa correspondente top. Fernanda tem que dar as costas. Na live da semana que vem, né? Eu vou falar.
Quando incomodamos é porque estampando o caminho certo. Isso mesmo. Fê, falhou a live que eu perdi a partir da segunda pergunta. Ai, que droga. Me manda então, Ju, por direct que eu te mando todas as perguntas. Ó, o pessoal falando aqui, ó. A Thaís, o meu deu mais de crescimento. A Deia, o meu deu meio a meio. 70% crescimento. Tenho medo da avaliação dos outros, Deia. Quando a gente tem essa coisa, Deia, é muito aquela coisa de reconhecimento, sabe? A gente precisa de reconhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que precisava de reconhecimento. Sempre. E eu acho que eu ainda sou. A diferença hoje é que eu consegui evoluir a minha cabeça no nível assim, preciso de reconhecimento. Mas quando eu não sou reconhecida, antes eu ficava louca. Hoje eu consigo entender que pode ser que eu tenha errado, pode ser que a minha avaliação foi errada, pode ser que a pessoa está viajando, né? E tá tudo bem. Hoje eu consigo lidar melhor com isso. Mas óbvio que um reconhecimento sempre é necessário, né? E eu já até, minha mãe hoje está aqui ouvindo a live, eu já até falei isso para ela. Aí voltou. Essa questão do reconhecimento, daí ela vem muito, muito forte na nossa criação. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, tirei 10 na prova, não faz mais que sua obrigação? Tipo, exatamente assim. São pessoas que vão crescer com essa necessidade de reconhecimento muito forte. Porque assim, nada é bom o suficiente. Nada nunca é bom o suficiente que você faça. E aí, você sempre vai estar buscando o quê? Porra, não, uma hora eu vou ter que fazer um negócio que a pessoa vai falar que eu sou boa, não é possível. Entendeu? Aí tem aquele ponto, a gente tem que ser muito inteligente na hora de dosar, daí você também tem filho? Também não é, tudo tá bom. Então, por exemplo, fez uma coisa errada. O Enzo, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito com ele, quando ele estava aprendendo a escrever, ele escrevia, aí tinha linha, né? Aí ele começava a voar na linha, né? Começava a escrever assim, ó. Eu falava, Enzo, você pode fazer melhor do que isso. Apaga e faz direito. Eu podia só falar, ai, que lindo ele tá escrevendo. Deixa ele tá escrevendo, é assim mesmo. Não, porque aí também você vai ensinar uma pessoa que não se esforça, entendeu? Então não é bem assim. E ele ficava puto quando eu fazia isso. Ele ficava puto. Ele falava, ai, mãe, mas a palavra é a mesma coisa. Aí eu falava, filho, tem que ser caprichoso. Não é assim, você sabe fazer melhor. Eu falei, se você não soubesse, beleza, tá aprendendo, mas você sabe que eu já vi você escrever melhor. Olha a palavra de cima como você escreveu bonito. Você vai aceitar entregar isso? Aí eu fazia ele apagar. Então uma lição assim de 5 minutos, ela virava uma lição de 20 minutos, porque eu queria que as habilidades dele fossem bem desenvolvidas. E hoje ele escreve bonitinho, né, tal. E ele mesmo, quando ele escreve uma palavra errada, tipo, feia, ele olha e fala assim, eu posso fazer melhor. Ele mesmo apaga. Muito louco isso, né? Aí quando ele fala isso, eu até choro, gente. Até choro. Que eu falo, oh, meu Deus, era isso que eu queria. Que ele reconhecesse as habilidades dele. E não importa o que é, né? Não importa, mas ele consegue reconhecer. É complicado, daí, essa coisa da avaliação dos outros, é muito louco, né? O que mais? Deixa eu ver, filho. Nossa, que cabelo lindo! Oi, Du. Gente, agora chegou todo mundo aqui, eu tenho que encerrar a live. Deixa eu ver. O que mais que vocês colocaram aqui, só pra eu ver? Ó, doutora correspondente jurídica. Fernanda, tenho disso, parece que tudo que eu toco pra fazer não dá certo. Não consegui fazer também no teste. Me manda, então, por direct que eu te mando as perguntas, tá? E aí faz o teste. Minha mãe sempre falou isso. A gente fica buscando mesmo aprovação. Evito falar isso pro Gui. Então, Deia, se sua mãe sempre falou isso, tá aí. Tá aí a resposta. É uma busca que a gente tem. A minha mãe, ela nunca falou, tipo... Não, algumas vezes ela falava, né, mãe? Faz mais que a obrigação. Eu falava assim, algumas vezes, né? Mas não era essa frase que minha mãe falava, não. A minha mãe, ela fazia assim. Essa cara, entendeu? Né, mãe? Tipo, não sei o que lá. Ela, que legal. Né? Não tô te julgando, mãe. É assim a vida, não tem problema. Porque a minha mãe já fala assim, você tá me julgando. Não é que eu tô julgando, você fez o melhor que ela podia fazer. Mas eu interpretava assim. Tipo, caramba, quando que essa mulher vai falar que eu sou foda? Não vai chegar esse dia? Entendeu? É inconsciente, né? Não é consciente isso, não. Às vezes é consciente, às vezes a pessoa fala mesmo, assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Aí você fala, pô,
Mas às vezes são interpretações, rostos, jeitos, né? Uma respiração errada que a gente faz, a gente não sabe como a pessoa vai interpretar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que horas a live de hoje do registro de marca? Gabriel, você é aluno do PPI? Porque se você for aluno do PPI, não é live, vai ser a primeira aula ao vivo hoje para quem fez o curso de registro de propriedade intelectual. Hoje à noite, às 8 horas, salvo engano, o Cristiano marcou, a gente vai ter a nossa primeira aula. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para o curso, ainda dá tempo. Me manda um direct, eu mando o link, depois não adianta reclamar que não ganha dinheiro, que é difícil. Estamos dando a oportunidade de aprender a ganhar dinheiro com propriedade intelectual. Pouquíssimas pessoas no mercado sabem fazer isso. Depois não adianta falar que tá difícil a vida, que tá ganhando mal. Gabriel, então, às 8 horas, tá? A aula de hoje. Porque o Cristiano marcou para de noite justamente para quem fizer a inscrição ainda hoje, porque a gente vai colocar as inscrições só até hoje, consigam assistir até no final do dia a aula ao vivo. A primeira aula do curso. Vai ser ao vivo, com o Cristiano, comigo, com todo mundo. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês nessa live. Mandem direct quem não conseguiu responder as perguntas para eu mandar, tá bom? E expansão da mente aí, tá? O mindset é possível ser mudado, sim. Basta você querer e ter as ferramentas certas para que isso aconteça. Beleza? Ai, peraí. Deixa eu ver. Como é que aperta esse botão aqui, gente? Pronto. Beijo. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.